Boa noite a todos. É com muita alegria que Deus tem me desafiado através de sua palavra durante alguns meses. Eu estudei bastante a palavra prudente. É um site do pastor Garden, ele é de Presidente Prudente, e algumas vezes eu desafiei a igreja que eu pastoreei através de alguns estudos dele. E esses 2 meses Deus tem falado bastante ao meu coração sobre essa mensagem que Ele vai trazer para nós hoje à noite. O título da mensagem é Cuidado com os artis de Satanás. Cuidado com os artis de Satanás. Mas antes de tudo, vamos nos colocar em oração. Peço que se coloque em pé para que possamos orar ao nosso Deus, pedir a sua direção, tá bom? Oremos. Eterno Senhor, na Tua presença, ó Pai, coloco o meu coração novamente diante do Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, o Senhor me sonda. O Senhor sabe, ó Pai, as minhas qualidades, principalmente os meus defeitos. Eu venho, ó Pai, te rogar perdão pelos meus pecados. Me perdoa, ó Deus. Me ajude, ó Pai, a ficar no caminho, a olhar para o nosso Autor, nosso Senhor Jesus Cristo. Me ajude, ó Pai, a ser uma bênção por onde eu passar. Rogamos, ó Pai, a Tua presença nessa noite, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações, que hoje, ó Pai, almas se entreguem ao Senhor, crendo que Jesus é o Senhor de suas vidas, e que nós, ó Pai, os Teus filhos, possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, ó Pai. Cuide de cada um de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu tinha falado com o irmão Lourenço, a gente tinha combinado, de fazer uma ilustração aqui, mas não deu, tudo bem. Mas o pastor Garden, ele usa uma ilustração simples para mostrar as artimanhas de Satanás. Ele usa um anzol enferrujado, e nesse anzol enferrujado ele usa uma isca. E essa isca é uma isca dourada, para simbolizar que Satanás, ele nos atrai, ele usa suas estratégias neste mundo para que possamos cair em suas ciladas. Então ele nos apresenta um anzol no qual tem uma isca dourada, mas por trás dessa isca o anzol é enferrujado. Tenha isso em sua mente. Cuidado com a isca dourada, porque atrás dessa isca há o anzol enferrujado. E o que Deus nos ensina nessa noite, irmãos, que, como já aprendemos, não existe pecadinho e pecadão, e que muitas vezes Satanás usa de suas estratégias para dizer que um pecadinho não vamos perder nada na vida, que um pecadinho não vai interferir em nosso andar com Deus, não vai atrapalhar no nosso dia a dia. Você vai poder continuar andando com Deus, mesmo que você erre um pouquinho. Engano. A palavra de Deus nos ensina que um pecadinho pode nos levar à morte espiritual. Sabemos que, lógico, a morte espiritual é para aqueles ainda que não têm Cristo como Senhor Salvador. Eu quero dizer que nós podemos apagar o Espírito Santo por causa do pecado. Nós podemos ficar frios perante Deus por causa dos nossos pecados. Eu convido você a abrir em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E vamos então olhar essa isca dourada e o que há por detrás dessa isca dourada. Lógico, o anzol enferrujado e que pode nos levar à morte. E ele usa isso lá no início, com Adão e Eva. Ali no capítulo 3 diz assim, no versículo 1: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E o versículo diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A tentação que Satanás sugere é que não é grande coisa cometer um pecado pequeno. Não tem nada de errado em pegar apenas um fruto daquela árvore. E ainda ele, com as suas artimanhas, no versículo 5, diz: porque Deus sabe. Ele começa então a introduzir no coração de Eva, no coração de Adão, que de uma certa forma Deus estava enganando eles, porque Deus sabia que se eles comessem, eles poderiam ser como Deus. Até então, para o conhecimento deles, eles não tinham entendido assim, não entenderam dessa forma. Mas a isca dourada, apenas um fruto daquela árvore, não ia mudar em nada a sua vida, porque ele diz lá: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, no versículo 1. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que você pode comer dos frutos da árvore, mas nós não podemos, diante de Deus, dizer um dia que nós não fomos avisados do nosso pecado. Aqui deixa claro que Eva, ela declara, ela fala claramente o que Deus tinha avisado, o que Deus falou que era e o que não era para ser feito. Ali no versículo 2, ela diz, e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus declara isso, ordenando, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Mas o que é um fruto apenas? O que é apenas um fruto? Porque Deus sabe o que vai acontecer com você, se você realmente usufruir daquele fruto. E no versículo 6, então é consumado. Sabemos que o pecado aqui é a desobediência, desobedecer uma ordem de Deus, não como o mundo pinta, desenhando, falando que o fruto seria uma maçã, e que o fruto foi algo que modificou suas vidas. Não, simplesmente a desobediência. Cuidado com a isca dourada. Deus tem falado muito isso comigo, irmãos. Nós estamos neste mundo, e os 3 inimigos da vida de um crente quais são? O mundo, Satanás e a nossa própria carne. Nós estamos nesse mundo, que é o nosso inimigo. Satanás é o nosso inimigo, mas tem algo que não tem como viver sem, é a nossa própria carne, que é um inimigo muito forte, muito forte. E olhando para esse quadro, irmãos, nós vamos ver na palavra de Deus algumas vidas de algumas pessoas que foram enganados ou que realmente foram fracos na carne,
E aí então, olhando para aquela isca dourada, para aquilo que poderia ser sem importância, transformou totalmente as suas vidas. A sugestão é que você pode sim deixar de ser vigilante, neste caso, sem se prejudicar em nada, né? É isso o que Satanás tenta passar para cada um de nós. Veja só lá em Gênesis 3 o que acontece quando, né, realmente você cai por tão pouca coisa, não só em Gênesis, como também em outras referências bíblicas. Mas olha só, comer de somente um fruto, Gênesis 3:6, um só fruto não vai fazer diferença, né? Falar de somente um segredo, Juízes 16:17 fala de Sansão, né, Dalila, tanto que buscou saber qual era o segredo da força de Sansão, e do nada, né, ele acabou se entregando, falando, e esse segredo, falar apenas um segredo, custou-lhe a vida, né, custou-lhe a vida. Tocar com somente uma mão, né, uma mulher, Davi, né, o rei, acabou com a sua casa, por causa de um pecado, que achou que ninguém ia saber, né? O transtorno veio dentro da sua família. Tocar somente com uma mão na arca, né? Quem já, né, não ouviu, já sabe da história, lá em 2 Samuel 6:6-7, Uzá, né, ele levando com toda alegria a arca do Senhor, quando o boi então ali no caminhar, ele pende a arca, ele vai e coloca uma mão. A palavra de Deus diz que por causa da imprudência dele, a ira do Senhor se acendeu contra aquele homem. Podemos ainda citar Acã, né? Em Josué 7:18-26 fala sobre isso, que ele acabou caindo nas estratégias de Satanás, começou a ver então com cores virtuosas o pecado. O que era? Apenas alguns objetos no meio de tantos, e caiu na cilada. Devemos cuidar, irmãos, com os pequenos pecados. Cuidado com a isca dourada, pode nos levar para longe. Não esqueço do testemunho do pastor Clauder, lá de Curitiba, ele dizendo que quando jovem ele ficou relutando contra Deus, se ele deveria ir para o seminário ou fazer uma faculdade naquela época, num certo período da sua vida. E o que ele ia fazer na faculdade, o curso que ele ia fazer, ia trazer grandes benefícios para a sua vida. Ele lutou muito, mas Deus mostrou para ele que aquele não era o caminho. E por consequência, fala o pastor Clauder que ele sofreu de uma enfermidade no pulmão, e isso quase o levou à morte. Mas ele voltou atrás, né? Pensou, viu onde caiu e se levantou novamente. Era algo que parecia ser maravilhoso para a vida dele, mas ele contando a história, aquilo ia acabar levando ele longe da presença de Deus naquele período da vida dele. Cuidado, né, com a isca dourada. Jovens, como o mundo, né, apresenta os seus tesouros, as suas grandezas através das artimanhas de Satanás, dos ardis de Satanás, tentando desviar cada jovem, mostrando como pode ser bom e que um pecadinho não vai acontecer nada com você, né? Não vai te levar a nada, não vai atrapalhar no seu andar com Deus. Devemos considerar, irmãos, que os menores pecados causam os maiores estragos. Os menores pecados em nossas vidas podem causar estragos horríveis, não só na sua vida,
como na vida daqueles que o cercam. Voltando a falar de Acã, por causa de alguns utensílios, ele, não somente ele, mas toda a família, todos os seus servos, todos os seus gados foram apedrejados e queimados fora do arraial. Cuidado, porque o que você decide fazer hoje vai influenciar no teu futuro e também na vida daqueles que o cercam. Devemos cuidar com isso, lembrando que um pecadinho pode causar grande estrago na sua vida. Olhando para Gênesis capítulo 3, podemos ver esse estrago, pelo motivo de Eva e Adão ter caído nas ciladas de Satanás, ter olhado para a isca dourada e nem ter imaginado que por detrás daquela isca havia um anzol enferrujado. Primeiro, trouxe maldição à terra, Gênesis 3:17, maldição à terra. Sujeição da mulher ao homem, Gênesis 3:16, suor e dor ao homem, Gênesis 3:19, morte à humanidade, Gênesis 3:19 também fala sobre isso. Separação da presença de Deus, Gênesis 3:23. E também, irmãos, por causa de um pecadinho, levou à morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Pecadores. O comer de um só fruto atrapalhou toda a vida de Eva, de Adão e de seus descendentes. E nós hoje sofremos, e também o próprio Deus sofreu por isso, porque enviou o seu único filho, João 3,16, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou o seu único filho para sofrer, para sangrar, para morrer por mim e por você. O pecado, qualquer pecado que eu e você causar, pode ter certeza, é contra a lei de Deus. Eu peço para o irmão Walter ler para nós Tiago 2,10, irmão Walter. Em seguida, depois, o irmão Mauro e depois o irmão Adilson. Olha lá, pecado qualquer, um pecadinho que seja, pode ser contra, primeiro, a lei de Deus. Irmão Mauro, Walter. Obrigado. Né? Qualquer um que pecar, né? Um pecadinho só, arrasou com a sua vida. E quando você começa a alimentar esse pecadinho, ele pode se transformar em algo terrível na sua vida. Veja só lá em 1 Pedro 1,16, a natureza de Deus, Mauro. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Obrigado. Adilson. Obrigado, irmão. Então devemos lembrar disso em nossas decisões de pecar ou não pecar, que qualquer pecado é contra a lei de Deus, é contra a natureza de Deus e também contra a glória de Deus. Contra a glória de Deus. Por isso nenhum pecado é tolerado por Ele.
Nenhum pecado é tolerado por Deus, nenhum. E devemos considerar que um pecado torna-se fácil concluir um maior. Agora vamos ver algumas vidas, ilustrar então aqui a vida de algumas pessoas. Salmo 1:1, abram lá para mim, Salmo 1:1. Olha só o que diz em Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Infelizmente, a vida de Ló é ao contrário disso. E podemos ver a decadência de Ló quando, em uma decisão na sua vida, ele, infelizmente, começa a se distanciar de Deus e começa a se aprofundar no pecado. Lá em Gênesis capítulo 13 fala um pouco sobre a história de Ló, e podemos ver o declínio dele ali. Vamos lá para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contendas entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita as escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quanto se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e o apartaram-se um do outro. Versículo 12. Aqui começamos então a ver a decadência através de uma decisão, né? Começamos então a perceber onde um homem pode chegar quando começa a escolher, né, de uma forma errada. Versículo 12: Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então, versículo 13, capítulo 13, versículo 12, armou suas tendas até Sodoma. Gênesis 14, 12, logo habitava em Sodoma. Gênesis 19, 7, chamou os habitantes de meus irmãos. Gênesis 19, 8, fez o incesto com as suas filhas. E Gênesis 19, 17 a 26 diz que a mulher de Ló, por olhar para trás, se transformou em uma estátua de sal. Ele começou a contemplar de uma forma errada. Não é errado queremos melhorar em nossas vidas. Não é errado, talvez, você querer analisar algumas cidades e ver que realmente umas são melhores do que a outra e querer se mudar para essa cidade. Infelizmente, estamos vivendo em uma época em que a maldade está à flor da pele. Outro dia, voltando, eu e a Elisane, do Extra, nós praticamente quase assistimos a um assalto. Um rapaz passou com a bolsa correndo e a mulher, nós olhamos para ela, estava chorando. Por que não, escolher viver em uma cidade melhor? Por que não procurar algo melhor para nossas vidas? Não é errado, mas é errado, como diz lá em Salmo capítulo 1, versículo 1, começar a se assentar junto com aqueles, começar a viver o que o mundo vive, começar de uma forma sutil e sem perceber,
você começa a praticar um pecadinho aqui, outro ali, e começa a tomar proporções em sua vida, e de repente você, sem notar, você está sentado naquela praça, vivendo como um deles, chamando aquelas pessoas de irmãos. Puxando um pouco, lembrei de que no trabalho, muitas vezes, pessoas assim no dia a dia, no corre-corre, falam: ô meu irmão, pega aquilo ali para mim, ô minha irmã, faz isso para mim. E eu tenho comigo 2 japonesas trabalhando, e elas falam em japonês, é difícil às vezes entender ela, e a Arumi e a irmã dela, e às vezes, de repente, com o convívio com a igreja, quase que eu falo: irmã, e na hora vem na minha mente: não é minha irmã, não é minha irmã em Cristo, porque a palavra de Deus é clara, que somente aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que são irmãos, que se tornam realmente uma família. Você vai se tornar filho de Deus no momento que você crê que Jesus é o seu Senhor. João capítulo 1, versículo 12, não é? Fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses sim são os nossos verdadeiros irmãos. Mas muitas vezes um pecadinho pode te levar ao ponto de você andar com os incrédulos, como se não houvesse diferença nenhuma. Uma vez eu citei aqui que na Inglaterra a caça à raposa vermelha, que é na realidade um símbolo da Inglaterra, a raposa vermelha, quando soltam uns cães para correr atrás da raposa, a raposa corre, de repente essa raposa ela começa a latir igual aos cães, e conforme ela vai latindo, ela vai diminuindo o correr dela, e ela começa a correr junto com os cães, e os cães não percebem que ela está junto, e ela acaba enganando os cães. Cuidado, irmãos, para que eu e você não façamos da mesma forma. Viver no mundo de uma forma que não há diferença. Por causa de um pecadinho, a gente começa a alimentar aquele pecado e tomar proporções, e começamos a viver da mesma forma que alguns incrédulos vivem. Apesar que muitas vezes tem incrédulos que vivem melhor do que crentes no seu andar. Não há santidade neles, de forma alguma, porque o Espírito Santo não habita neles. Mas algumas vezes há decência. Devemos cuidar, irmãos, com o pecadinho. Cuidado com a isca dourada, porque por trás dela há um anzol enferrujado, e isso pode levar à morte. Então Ló, ele armou as tendas perto daquela cidade, logo ele habitava em Sodoma, chamou os habitantes de meus irmãos, 19:7, ele praticou incesto com suas filhas, e a sua mulher, o coração dela estava no mundo e não em Deus. Muitas vezes eu fico pensando naquela mulher, uma mulher que a palavra de Deus não fala que quando Abrão saiu da sua terra e levou consigo o seu sobrinho, não fala que ele levou também a sua mulher, nem fala o nome dela. A Bíblia não relata se depois de ter saído Ló conheceu a esposa, mas aquela mulher andou com Abrão. Até então Abrão andou com Ló, viu os feitos que Deus fez através de Abraão. Cada ponto que ele parava, ele edificava um altar, se ajoelhava, sacrificava os animais a Deus, pedia perdão.
adorava a Deus, era uma mulher que andava perto de homens piedosos, homens tementes a Deus, mas o coração dela estava no mundo. Olha só o que um pecado faz em nossas vidas. Foi difícil para Deus fazer com que aquela família saísse daquela cidade. A pessoa mais próxima de Ló, que era a sua mulher, o coração dela estava no mundo, estava naquela cidade, naquela vida. Cuidado com a isca dourada. Por trás há um anzol enferrujado. Com certeza, o homem chegou de pouco em pouco para acabar nas condições de Gênesis capítulo 5. E muitos de nós pode acontecer da mesma forma. Diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Lembrando que provavelmente muitos daqueles homens poderiam ser descendentes de Caim. A palavra de Deus diz que Noé e sua família entrou na arca, mas pouco a pouco começou a mudar o coração da humanidade. É normal, não vai atrapalhar em nada, é comum isso. Pastor, pare, deixa a música do mundo entrar na igreja, isso não vai atrapalhar em nada, Cuidado com as suas decisões, irmãos. Eu recebi um convite de uma igreja no exterior, lá em Tampa, na Flórida, e coloquei meu coração diante de Deus, comecei a orar. Essa igreja trabalha com expressão portuguesa, trabalha com pessoas de Portugal, da África, que falam português, do Brasil, e aparentemente eu, procurando saber mais a igreja, do pastor, não tenho nada contra ele, mas o filho do pastor, na conversa começou a dizer: olha, só que aqui a nossa música é rock na igreja, é rock cristão. Meu pai, ele foi professor de um seminário, no Seminário Batista Regular do Sul, aí no Brasil, e ele tem os seus pensamentos, os seus fundamentos ainda tradicionais, conservador, mas eu creio que para atrair jovens, para que a igreja possa crescer, nós devemos então ouvir o que a música tem de melhor hoje para os jovens. Essa música gospel, essa rock, E entre essas e outras, Deus mostrou ao meu coração que essa não é a vontade dele, que eu poderia estar levando a minha família, meus filhos para um lugar, e que eu poderia aos poucos, como Ló, me assentar junto e abraçar aquela ideologia, aquela forma de adorar a Deus, ao ponto de eu e minha família ficar longe de Deus. Cuidado com a isca dourada, cuidado com aquilo que parece ser maravilhoso à sua vista. Nem tudo que reluz é ouro. Estados Unidos, um outro salário, casa quando se aluga, já vem com a geladeira, com tudo na cozinha, uma vida melhor. Não é isso que eu quero para a minha vida e nem para a vida da minha família. Cuidado, irmãos, cuidado com o que o Satanás, o que ele coloca na tua vida, o que ele tem colocado. Cuidado com as decisões, isso pode mexer com você e com sua família
no futuro. Agora vamos olhar para uma outra pessoa, como ele começou a cair na sua vida espiritual. Como podemos ver então esse processo e aplicar em nossas vidas também. Vamos lá para 2 Samuel capítulo 11, irmãos. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Vamos falar um pouco sobre a vida de Davi, esse homem de Deus que foi titulado como o homem segundo o coração de Deus. Uau! Eu gosto da vida de Davi. Deus falou muito ao meu coração, várias mensagens sobre a vida de Davi. Eu até mesmo ensinei na Nova Vida, uma época, tem um livro muito bom, Um Coração Segundo Deus, Um Homem Segundo o Coração de Deus. E esse livro fala bastante sobre a vida de Davi. Um homem de pé de barro, como eu e você. Um homem de carne e osso. Um homem normal. Um homem pecador. E mesmo pecando, ainda com seu coração voltado para Deus. Um coração que reconhecia que era pecador. O pior erro de um ser humano é não reconhecer quando cai, quando está errado, irmãos. E Davi tinha isso de bom. Apesar de tudo, ele sabia reconhecer aonde ele caía e muitas vezes tentava voltar. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: aconteceu que tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, guarde isso, né? Fala ali, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou aonde? Em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olhando aqui no versículo 1, fala no tempo em que os reis saíam à guerra. Então, na realidade, era para Davi sair junto com os seus para lutar. Não era para ficar na sua casa, no seu palácio. Aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. E é algo real na vida. Muitas vezes, quando eu e você estamos à toa, cuidado com essas ciladas, quando a gente está ali tranquilo, não devemos esquecer que Satanás é como um leão, ele anda ao nosso redor, rugindo, querendo tragar, querendo devorar eu e você. Então, cuidado. Aqui encontramos esse homem, esse rei, né? Ele estava na sua casa, no seu palácio. Fala ali que, porém, Davi ficou em Jerusalém. No versículo 2, diz assim: aconteceu que numa tarde, ele estava tirando seu cochilo, ele estava descansando, dormindo. Nada errado em você tirar um cochilo à tarde, não é? É bom. Eu sou daquele tipo, irmãos, que se eu dormir 4 horas, meu corpo está bem ainda outro dia. Eu tenho um pouco de insônia, eu durmo pouco e meu corpo quase não descansa. E quando eu estou cansado, se eu deito, durmo 20 minutos, meia hora, estou bem novamente, né? Comecei a ficar então legal para aumentar o dia. Nada errado na minha parte, mas encontramos um rei que deixou de ir junto com os seus e ficou dormindo à tarde no seu palácio,
estava à toa, começa a caminhar e ele viu. Ele não só viu, como ele prestou atenção e começou a olhar. Cuidado com a isca dourada. Cuidado, por trás há um anzol enferrujado. E isso pode matar. Ele não só viu, como ele começou a contemplar, e aquilo começou a criar uma proporção, e ele então se envolveu de tal forma que começou a desejar aquilo. Mente vazia, oficina do diabo. À tarde, sem fazer nada, os seus lutando, e ele lá, observando uma mulher tomando seu banho. O ver, versículo 2, facilitou o perguntar, versículo 3. O que facilitou, por sua vez, o envio dos mensageiros e o trazer, no versículo 4. O ver facilitou o perguntar, que facilitou, por sua vez, o envio dos mensageiros e o trazer, no versículo 4. Logo Davi entrou e se deitou, no versículo 4. Versículo 8, e esse pecado levou Davi a manipular Urias. A manipular. Esse pecadinho de somente ver tomou uma proporção que ele começou então a não só observar, como enviou, trouxeram para ele, ele então se deitou e depois continuou ainda, acaba virando uma bola de neve, alguns pecadinhos, ao ponto de começar a manipular uma pessoa inocente nessa história toda. Quantas vezes eu e você na vida, por um pecadinho, começou a enrolar, de repente, Senhor, estou perdido. Como eu vou sair dessa? Como que eu posso me livrar disso? Como? Irmãos, há casos que pessoas acabam se matando, tirando a sua própria vida, porque elas não encontram saída. Não encontram saída. Sabemos que a saída é Deus. Sabemos que o único meio, o único que pode perdoar é Deus, que pode não só nos perdoar, como nos purificar de todo pecado. Então veja a vida desse homem, Davi, um homem com pés de barro como eu e você, ou seja, somos pó, não somos nada neste mundo, mas cuidado com a isca dourada atrás de um anzol enferrujado. Cuidado, isso pode levar eu e você longe de Deus e virar uma bola de neve. Devemos considerar que responder a Deus por coisa pequena é horrível. Se o crente pudesse sacrificar a glória de Deus na sua vida e as bênçãos da mão de Deus, ou trocar a alegria da comunhão com Deus e a esperança de adorar a Deus em verdade por coisas vãs, pequenas, inúteis, ele seria de acordo com Hebreus capítulo 10. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Irmão Adilson, leia para nós, fazendo favor, irmão. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, 26 a 31, irmão. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma expectação terrível de juízo e uma dor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei
até o 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Obrigado. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Olhando à luz de Hebreus capítulo 13, de Hebreus capítulo 10, podemos então dizer que viver no pecado é o mesmo que blasfemar contra Deus em sua face, pisar na sua glória, profanar o sangue de Cristo, fazer agravo ao Espírito da graça, trazer a vingança do Santo Deus, e tudo isso por uma coisa pequena. É só um pecadinho, é só um fruto. E esse fruto fez com que o nosso Senhor Jesus Cristo morresse por mim e por você. Por apenas um fruto. O pecado ao homem parece pequeno, mas para Deus ele é abominável. E não esqueça do versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Lembra de Acã? Irou-se Deus. Lembre-se de Gênesis capítulo 6, versículo 5, versículos 6 e 7. A ira de Deus caiu sobre aqueles homens. Cuidado, porque nós temos um Deus vivo e verdadeiro, e Ele não dorme. Podemos esconder coisas um do outro. Não esqueço de uma vez que o pastor Sean falou para os jovens, em 98, foi num culto no lar. Ele falou: eu posso ter um assassino em série morando do lado da minha casa, e eu não sei que ele é um assassino em série. Porque as pessoas, elas enganam umas às outras, mas de Deus nada esconde, nada esconde. E temos as consequências pelos nossos atos, e temos as consequências. Cuidado, não caia na armadilha de desprezar a impiedade do pecado. Ele não vai causar nada, é algo pequeno, não vai fazer tanto estrago assim. Pode olhar no computador, veja lá, entra, ninguém está vendo, veja só. Fale um pouquinho com ele ou com ela, não custa nada. Vou marcar um encontro para ver, quem sabe, quero ver quem é, eu vou por curioso, eu vou por curiosa. E muitas vezes acaba dentro de uma mala, como aquela jovem de 13 anos em Curitiba. Dentro de uma mala. Cuidado com a isca dourada, por trás há um anzol enferrujado. Por isso devemos considerar, o menor pode trazer o maior castigo. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, um pouco de fermento faz levedar o quê? Toda a massa. Muitas vezes desprezamos algo pequeno, e dessa forma esse pecado cresce e destrói muitas vezes desprezamos ele por ser pequeno, né? E ele cria armadilhas dentro de nós sem que percebamos. Logo ele começa a tomar proporção, crescer, e o nosso consciente, subconsciente começa a achar que é algo normal. De repente estamos sentados na praça, estamos chamando de irmãos, estamos correndo com os cachorros e estamos contemplando o pecado como Davi. Um pequeno furo no casco de um grande navio pode levá-lo ao naufrágio. Lá em Apocalipse capítulo 3 fala: vede onde caiu e volte. Paulo fala: aquele que está em pé, cuide que não caia. Apocalipse 3 fala que vede onde caiu, levante, ande novamente. Irmãos, cuidado com a isca dourada.
pode fazer um estrago na minha vida e na sua também. A solução é Jesus Cristo, a solução é Deus. Em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sempre usava com os jovens lá na Ilha do Governador um copo cheio de água suja. Lá tem o corredor esportivo na Ilha do Governador, que é a bacia, a Baía de Guanabara. Ela é poluída e vem várias sujeiras. Há cachorro morto, tartarugas mortas, e muitas vezes eu encontrava pessoas tomando banho, nadando, a água preta. Quando chegamos, você quer que levar e volta? Passa daqui. Quando se aproximamos, era corvo na praia. Corvo. E eu usava como ilustração, falava assim: olha, vai lá na praia, né, das rosas, pega a água de lá e toma. Você tem coragem? Não, está suja. Mas quando uma água é purificada, deixa claro que ela está pura e que pode ser tomada novamente. Damos graças a Deus por isso. Glória a Deus, porque Ele não só nos perdoa, como Ele também nos purifica, irmãos. Se realmente, como Davi, um homem de pé de barros, se ajoelhar, clamar, pedir o perdão do Senhor, fazer o mesmo que aquele filho pródigo: Senhor, eu pequei contra ti, e contra ti somente eu pequei. A palavra de Deus diz também lá em Isaías 43, 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém por isso. Lembre-se de 1 João 9. Confesse, entrega, deixe, mas abrace Isaías 43, 25. Que Deus não somente Ele perdoa, mas Ele apaga, Ele esquece, diz aqui: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não mais me lembro. Amém? Tenha isso em mente.